a necessidade de ação judicial se o autor não deixou outro sucessor ou ainda se não houver consenso entre todos os herdeiros. Então a pessoa falece, tinha um companheiro, mas não deixou nenhum herdeiro. Nesse caso, depende de ação judicial. Faleceu, deixou vários herdeiros, mas pelo menos um não concorda com o reconhecimento da união estável. Também não será realizado, dependerá de ação judicial. Agora, se o faleceu, deixou um companheiro, deixou herdeiros e todos estão concordes em reconhecer a união estável, aí sim, nesse caso, poderá ser lavrada a escritura pública de inventário e partilha, deferindo aquilo que compete a título de meação ou ainda eventual herança daquele companheiro. Tá? Inclusive quanto ao reconhecimento da união estável. E a meação do companheiro pode ser reconhecida na escritura pública desde que todos os herdeiros interessados na herança sejam absolutamente capazes e estejam de acordo. Parágrafo único lá do artigo 195, tá? Que no artigo 95 menciona, né, o conteúdo que deve conter na escritura pública de inventário e partilha, mas o mais interessante para nós é o parágrafo único, que é possível a lavratura de escritura pública de inventário e partilha nos casos de testamento revogado, declarado nulo, caduco ou ainda por ordem judicial. O Estado de Minas admite, em algumas dessas hipóteses, tá, desde que tenha existido um testamento, mas seja revogado, declarado nulo, caduco, ou ainda se o juiz autorizar a lavratura da escritura pública de inventário e partilha, mesmo que exista, né, um testamento nessas hipóteses específicas. Dando sequência ao artigo 199, falando sobre aqui a respeito da sobrepartilha, que é admissível a sobrepartilha por escritura pública, ainda que o referente ao inventário e partilha judiciais de afintos, e mesmo que o herdeiro maior e capaz no momento da sobrepartilha fosse menor ou incapaz ao tempo do óbito ou ainda no processo judicial. O que isso quer dizer, pessoal? Admite sobrepartilha extrajudicial de inventário e partilha que tenha sido realizado na esfera judicial, mesmo que na época do procedimento judicial tivessem incapazes que agora sim são capazes. Então, nesse caso, pode ser realizado sobrepartilha. Artigo 200, havendo só um herdeiro maior e capaz com direito à totalidade da herança, não há partilha, né? Obrigatoriamente será lavrada, então, uma escritura pública de inventário e adjudicação dos bens. Tá? Então, não tem o que ser partilhado. Na verdade, o herdeiro, né, que tem direito à totalidade da herança, ele vai adjudicar esses bens todos para ele. Artigo 201, a existência de credores do espólio não impede a realização do inventário e partilha ou ainda inventário e adjudicação por escritura pública. Artigo 202, é admissível, melhor dizendo, o inventário negativo por escritura pública, ficando nesse caso dispensado a prévia remessa da declaração de bens à Secretaria da Fazenda do Estado. Lógico, se não tem bens não precisa remeter ao Estado nenhum tipo de declaração, porque não houve recolhimento de TCD, tampouco, né, o deferimento de alguma isenção ou ainda até mesmo imunidade acerca do imposto relativo à transmissão, causa-mortes e doações. Porém, admite-se o inventário negativo numa hipótese muito específica, né? Você vai lá, simplesmente comparece, leva todos os documentos, o decúdio, certidão de óbito, negativa de testamento, presença do advogado, presença de todos os herdeiros, cônjuges, eventualmente até companheiros, se houver essa concordância, e faz ali então a lavratura do inventário negativo, tá? Simplesmente se chama isso, não é inventário e partilha negativos, porque se nada tem a ser inventariado de bens, não existe partilha, tampouco adjudicação. Então chama simplesmente escritura pública de inventário negativo, para falar que a pessoa realmente não tinha nenhum bem no patrimônio dela, tá? Então por isso que é essa possibilidade. E o 203 veda a lavratura de escritura pública de inventário e partilha sobre bens imóveis localizados no exterior. Por quê? As leis do local da situação desses bens imóveis serão aplicadas eventualmente nessa inventário e partilha. Então tem que ser ponderado e não compete ao tabelião fazer a aplicação dessas normas de direito extraterritorial, ou seja, que sejam aplicadas fora do Brasil. Artigo 208, as partes que devem declarar ao tabelião de notas no ato da lavratura da escritura pública que não têm filhos comuns. Aqui a gente está falando já, eventualmente, né, aqui de questões também que se aplicam tanto a inventário e partilha, separação ou até mesmo divórcio. Então as partes declaram nesse ato aqui no 208, desculpe, né, já estamos falando aqui da separação e divórcio consensual, tá, que começa a partir do artigo 207 em diante. Tá? Peço perdão aqui. E nos casos de escritura de separação ou divórcio, as partes devem declarar ao tabelião de notas no ato da lavratura da escritura pública que não têm filhos comuns ou que, havendo, são absolutamente capazes, indicando os nomes e as suas datas de nascimento. Tem que colocar aqui obrigatoriamente. Na mesma ocasião, as partes devem declarar que o cônjuge virado não se encontra em estado gravídico ou ao menos que não tenha conhecimento sobre essa condição. Então não pode ter nem filhos menores incapazes ou ainda até mesmo estar em estado gravídico, por mais que ainda não tenha nascido, não tenha adquirido a personalidade, adquirido, né, a capacidade propriamente dita, nesse caso, mesmo assim, obsta a lavratura da escritura pública de divórcio ou separação nessa pendência, tá? Se tiver aqui algum incapaz,
ou ainda se for estado gravídico. Lembrando que se tiver emancipados, aí sim pode realizar a escritura pública sem problema nenhum. Dando sequência, o artigo 215, tá? Traz uma disposição muito peculiar. Não há sigilo nas escrituras públicas de separação e divórcio consensual. Os processos que correm na vara de família acerca disso têm o segredo de justiça, porém, conforme o artigo 215 aqui, as escrituras não possuem segredo de justiça. Então, muito cuidado com essa disposição. Falaremos agora também, a partir do artigo 220, das disposições específicas referentes somente à separação consensual. Então, não se aplica ao divórcio nem inventário e partilha, então somente a separação. Requisitos para a lavratura de escritura de separação: manifestação da vontade espontânea, isenta de vícios, ou seja, manifestação clara dessas partes de maneira inequívoca, ausência de filhos menores não emancipados ou incapazes do casal, inexistência de gravidez do cônjuge virago ou declaração de desconhecimento do estado gravídico e assistência das partes por advogado, que poderá ser comum, pode ser um advogado para ambos. Ainda no artigo 223, nós temos aqui a disposição, ainda falando da separação, que a sociedade conjugal não pode ser restabelecida com modificações. Então, uma vez que tenha realizado a escritura pública de separação, não pode ser realizada uma escritura pública de restabelecimento da sociedade conjugal se houver alterações, tá? Por exemplo, no regime de bens, por exemplo, isso não pode acontecer. Tá? Obrigatoriamente, se quiserem alterar o regime de bens, eles restabelecem no regime anterior e pedem autorização judicial para alteração do regime que eles pretendem por ocasião. E o artigo 224, trazendo para nós aqui uma disposição relativa à escritura pública de divórcio. Tá? Os cônjuges separados judicialmente podem, mediante escritura pública, converter, que é a escritura pública de conversão de separação em divórcio. A qualquer tempo, a separação judicial ou extra, pode ser tanto uma separação já no âmbito judicial, como também uma extra, ambas são conversíveis pela via extrajudicial, em divórcio, mantendo as mesmas condições ou alterando-as. Nesse caso, é dispensável, melhor dizendo, a apresentação da certidão atualizada do processo judicial, bastando que a certidão da averbação da separação no assento de casamento. Se fizer uma conversão da separação judicial em um divórcio através da via extrajudicial, não precisa apresentar a certidão atualizada do processo. Basta que esteja averbado no assento de casamento a ocorrência da separação, para que na sequência seja averbada, então, a conversão extrajudicial de separação em divórcio. Tá? É isso que nos menciona aqui o artigo 224. Daqui em diante, nós trabalhamos então do artigo 226 tá, até o artigo 233 de algumas disposições relativas às escrituras públicas de constituição e dissolução de união estável. Tá, então, dentre os requisitos que nós temos lá, dentro da qualificação, etc., eu destaco para vocês aqui o artigo 229, parágrafo 2º, que menciona que para a lavratura da escritura pública de dissolução de união estável, as partes devem informar se existe a escritura pública declaratória de união estável ou ainda, se houver, devem apresentá-la, após arquivá-la, o tabelião de notas comunicará a dissolução à serventia que tiver sido lavrada a escritura pública, declaratória e para as anotações pertinentes. Tá? Então, na verdade, ele não exige que seja lavrada uma escritura pública de reconhecimento concomitante com uma escritura pública de dissolução, mas tem que ser indagado acerca da existência da escritura pública declaratória de união estável, ou seja, aquela que constituiu ali, melhor dizendo, a escritura pública declaratória, tá? Não constitutiva, de união estável. Se existir a escritura pública declaratória, o tabelião que lavrar a dissolução comunicará o tabelião que lavrou a declaratória de união estável. Tá? Então, basicamente, é isso, né, que nós temos que ter, eventualmente, para a escritura pública aqui, né, de dissolução da união estável, temos que observar esse requisito. Ainda, né, para fins de extinguir aqui algumas coisas relativas, né, à própria escritura pública, muito cuidado que na lavratura da escritura de extinção da união estável em que hajam bens a serem partilhados, serão observados os requisitos previstos para a partilha feita na escritura pública de divórcio. Se a partilha for igual, ok. Se tiver uma partilha desigual, será apurado eventual ITBI ou ainda ITCMD. E cuidado, tá? O próprio Código de Processo Civil menciona aqui que não deve, também na questão da dissolução da união estável, dissolução, né, escritura pública e dissolução da união estável, exige a presença do advogado e também a inexistência de menores, eventualmente, né, melhor dizendo, de incapazes. Atas notariais, tá? A gente trabalha com as atas notariais lá do artigo 234 e no artigo 235. E o que tem de interessante para destacarmos das atas notariais? O objeto delas está lá no artigo 234, parágrafo único, em especial nos seus incisos. Qual que é o objeto da ata notarial? Primeiro deles, colher uma declaração testemunhal para fins de prova em processo administrativo ou ainda judicial. Tá? Então, nesse caso, tem essa possibilidade, muito cuidado, que é uma peculiaridade do Estado de Minas, de colher, então, uma declaração testemunhal para fins de processo administrativo ou judicial. Inciso 2º,
fazer constar o comparecimento na serventia de pessoa interessada em algo que não se tenha realizado por motivos alheios à sua vontade, uma declaração genérica, né? Ou seja, basta uma escritura, a pessoa comparece, né, e fala que aconteceu algo, né, que não tenha sido realizado por motivos alheios à sua vontade.